a derrubada de sigilo, né, politicamente, ou para as investigações. O que isso representa, Sakamoto? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego, Carla, Walter. Diego, espero que você melhore rápido da sinusite, né? É, E foi uma honra, né, substituir você ontem. Então, obrigado. olha, acho que tem também por partes, né, como colocou o professor Meirovitch. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu não vou fazer uma análise jurídica, né? Eu vou tentar fazer uma análise jornalística, uma análise política sobre isso. Primeiro que é o seguinte, quando o Moraes faz essa movimentação, você retorna o tema para o debate público, para o espaço público, né? E eu vou ser bastante honesto, se tratando do caso Marielle, né, existe uma coisa boa dele estar sendo eternamente arejado, né? Até porque tem muita gente, pelo que a gente viu, e eram pessoas poderosas, né? Todos os suspeitos, né? Você tem suspeitos, o pessoal, o tribunal, uma pessoa do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, um deputado federal, um antigo chefe, comandante da Polícia Civil e ex-chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, você tem o Estado do Rio de Janeiro operando junto com a criminalidade e operando para ocultar, ao que tudo indica pelas investigações da Polícia Federal, ocultar a investigação da Marielle Franco, e por isso que um crime que aconteceu em 2018, só agora ele começa a ganhar forma e ser compreendido na sua totalidade, não apenas com os executores Rony Lessa e Elcio de Queiroz, mas também com os mandantes e as motivações. Né? Então, uma parte, houve até, ou seja, toda vez que você consegue trazer à tona, né, alguma parte, consegue ter uma movimentação, né? O Flávio Dino falava bastante, toda vez que há uma movimentação é útil. Na verdade, inclusive para a própria ação, para que ela não caia no esquecimento, para forçar as instituições a estarem a responderem, para forçar, para evitar, inclusive, que conluios de bastidores acabem acontecendo, principalmente politicamente. Vamos lembrar que o deputado, o Chiquinho Brazão, se livrou por muito pouquinho de de não ter o seu afastamento, a prisão, quer dizer, autorizada pela Câmara dos Deputados, né? O Arthur Lira ficou irritado com isso tudo, mas a maioria dos deputados votou para mantê-lo preso, né? Por chancelar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que politicamente a liberação da delação, né? A retirada do sigilo, né? Agora vamos ver os vídeos, né? Que inclusive estão na delação. A gente não teve, eu não tive tempo ainda de ver os vídeos, mas eu acho positivo para ver exatamente o que ele falou, que eles falaram, o que está colocado. Vamos lembrar que no conteúdo da delação, pelo menos naquilo que vazou até agora, são informações bizarras e terríveis de que os irmãos Brazão teriam oferecido para ele 10 milhões de dólares mais uma parte uma parte do território na zona oeste que estava sendo legalizado pela milícia, né, para ele criar a milícia dele lá, para ele comandar a milícia dele lá, ou seja, comandar venda de gás, comandar gatunete, comandar acesso à água, cobrar dinheiro de comerciantes, cobrar dinheiro de peroeiros, ou seja, máfia, né? Máfia. Então, ou seja, ele entregou para ele essa possibilidade. E aí colocou também o Rivaldo Barbosa como uma pessoa que chancelou todo o processo, deu dicas de, olha, não atira na frente da Câmara, não, atira em outro lugar, porque senão a Polícia Federal vai ser envolvida logo de cara. E tem esse ponto, ou seja, é importante, vamos ver que os áudios, que os vídeos estão trazendo, mas como eu falei, para arejar o caso Marielle Franco, para ele se manter em evidência e para ajudar que ele politicamente tenha apoio, né, os envolvidos, para que ele continue, é fundamental. Agora, tem a questão, e é uma questão jornalística interessante, pena que a gente não vai ter tempo para fazer um debate maior, né? Que é essa questão do levantamento de sigilo sob a justificativa de que, olha, vazou aqui, vazou ali, vazou acolá, os vazamentos não necessariamente são os mais corretos, etc. Vamos liberar tudo. Existem grupos diferentes na imprensa que defendem coisas diferentes, né? Porque, claro, cada veículo de comunicação e os repórteres, editores e colunistas têm suas fontes em diferentes lugares e faz parte do trabalho jornalístico ir buscar informação de acordo com suas fontes. E aí, dependendo da confiança sua com a fonte dentro do poder público, ela passa para você informação ou não, que pode até estar em sigilo, né? O problema não é do jornalista, né? A fonte tem interesse que isso venha a público, né? O jornalista está divulgando uma informação pública de interesse público. A questão é que existe uma outra corrente no jornalismo também que defende o quê? Que é exatamente que ao invés de vazar aqui e ali, o poder público vá e libere tudo de uma vez. Porque acha que é mais democrático,
né? Porque aí o que que acontece? Os veículos de comunicação recebem tudo de uma vez, em coletiva, tudo junto, podem soltar totalmente todo mundo junto, podem fazer suas análises baseadas na totalidade da informação e não em trechos em que as fontes de informação querem divulgar. Porque sim, quando há vazamento, as fontes têm um interesse em divulgar um pedaço. A gente viu mesmo no inquérito dos atos golpistas e tudo isso mais, ia vindo delação do CID, tudo ia vindo pedaços. Depois, quando você tem o bloco inteiro, você vê que o negócio é mais complexo. Então, tem gente sim que defende isso, que defende que as delações e tudo isso venha a público de uma vez, ao invés de pedacinhos. Mas, é claro, não é culpa do jornalista que está no seu papel de buscar esses pedacinhos. A questão é que, talvez, realmente, democraticamente, não pensando agora no nosso trabalho como jornalista de tentar garimpar essa informação, mas democraticamente seria mais interessante se a justiça se programasse para isso, não enrolar muito e assim que possível, é claro, como o Walter falou, de acordo com as balizas e as possibilidades, fazer divulgação aberta e falar, ó, então vamos fazer a coletiva, tá aqui, todos os veículos recebem de uma vez.